Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma. Atenção, vascaínos, esse é o Acorda Vascaíno desse sábado, fim de semana sem jogos, mas aqui a gente também traz as notícias e também as nossas opiniões aqui também no canal Ave Mais. Peço para você logo de cara fazer o seguinte: você que ainda não é inscrito aqui no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, você se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe. Como é que eu compartilho, Emerson? Fácil e simples. Ctrl C lá na URL, lá no endereço desse vídeo, desse link, você copia o link, vai lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, dá o Ctrl V, cola lá, chama a rapaziada, fala lá, vem acessar o Acorda Vascaíno desse sábado, que é comigo, Emerson Rocha aqui, oferecimento da NIT Quantics, a NIT Quantics parceira aqui do canal Ave Mais, você viu aí na abertura do vídeo, faz isso, entre em contato com eles, compre seu produto natural e olha, é muito recomendado para você também ter mais saúde na sua vida com a NIT Quantics, parceira aqui do canal. Atenção, vascaínos. E olha, nesse sábado, quando trabalhei na Rádio Globo, eu tive um grande amigo que era meu chefe direto ali, que é o grande Rafael Marques, que hoje brilha nos canais Disney, nos canais ESPN, e o Rafael Marques, toda vez que ia conversar comigo, quando ia fazer uma ponderação, alguma coisa de trabalho, ele falava assim: vem cá, Emerson, senta aqui, vou te fazer um convite à reflexão. E essa expressão ficou na minha cabeça sempre. Eu até brinco, às vezes, nas redes sociais, com meus filhos também, quando eu vou conversar com eles, falam: vamos fazer, vem cá, vou te fazer um convite à reflexão. O que é um convite à reflexão? Vou colocar os pontos e você vai ter a sua opinião referente a essa situação. O que eu quero dizer com isso? Porque, para analisar quando o Vasco se transforma em SAF, foi em 2022. O Vasco estava na Série B do Campeonato Brasileiro naquela ocasião, ali estava meio claudicante naquela ocasião, com jogadores muito questionáveis tecnicamente, mas os jogadores, pelo menos, com muita vontade de recolocar o Vasco na Série A. E, graças a Deus, recolocaram. Em 2023, aí sim a SAF começa a sua atuação. Já tinha trazido em próprio 2022 o Paulo Brax para ser o executivo de futebol. Naquela ocasião ainda era o Carlos Brasil, contratado pelo presidente do associativo, que foi o Jorge Salgado. E aí, quando o Paulo Brax assume a Vasco da Gama SAF, que é uma empresa para tratar apenas do futebol do Vasco. Essa empresa é criada e o Vasco tem agora uma questão de um parceiro para tomar conta do futebol do Vasco. Essa parceria com a 77 Partners, independente do que aconteceu depois, a gente não leva em consideração. Apenas estou fazendo aqui uma trajetória do que aconteceu. E em 2023, quando a SAF começa assim a exercer o seu poder de ter investimento para contratar jogadores, o Vasco não contratava um jogador há anos antes de 2023 comprar mesmo um jogador. O pessoal vai lembrar, por exemplo, que em 2022, o 2021, na verdade, o Vasco comprou o MT e o Galarça também naquela ocasião. O MT do Volta Redonda e o Galarça do Olímpia. Ok, mas não era para contratar efetivamente. Contrataram mais para a base do que propriamente para o profissional. Tô falando assim, trazer mesmo um jogador. Ir ao mercado e comprar jogador. Começou a acontecer basicamente em 2023. 2022 até teve a compra do Palácios, mas isso aí era uma outra situação. Basicamente, eu vou começar a comentar a história de 2023. E naquela ocasião, eu lembro que muita gente fez até alguns memes, que o Vasco batia na porta com aquele memezinho da morte, né? Foi no São Paulo, trouxe o Léo Pelé, o zagueiro. Foi no Corinthians, trouxe o Piton. Foi, por exemplo, no Palmeiras, tentou trazer o Gabriel Menino, acabou não conseguindo. Enfim, foi em clubes e começou a contratar. Trouxe o Jair do Atlético Mineiro, tinha acabado de ser campeão pelo próprio Galo. Enfim, o Pedro Raul foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro naquela ocasião, um jogador que estava emprestado do time japonês ao Goiás. O Vasco foi lá e também comprou esse jogador. Foram vários negócios que o Vasco trouxe, Léo Jardim, enfim. O Vasco comprou o Puma do Nacional do Uruguai, enfim, alguns jogadores que o Vasco contratou, até mesmo alguns que não deram tanto certo assim, Orediano, Capasso, mas enfim, o Vasco foi lá e investiu grana para comprar esses jogadores. Só que, se você parar para analisar, naquele mesmo ano de 2023, o Vasco passou um aperto danado no futebol dentro das quatro linhas. Suou para se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A gente sabe como aconteceu naquele gol do Serginho Kosovo, no finalzinho no jogo contra o Bragantino. Só que no meio daquele ano, o Vasco praticamente já estava rebaixado. Eu mesmo dou a mão à palmatória, falei que o Vasco estaria rebaixado naquela ocasião, de um jogo depois contra o Botafogo, que perdeu, ficou lá atrás da tabela, ficou com muitos pontos atrás, depois de vários jogos sendo derrotados, eu falei, olha, esse Vasco aí já caiu. E olha o que aconteceu. Foi a janela,
trouxe jogadores mais experientes, jogadores mais encorpados, até mesmo alguns que chegaram apenas para ajudar e ajudaram muito. Quer ver, por exemplo, o pessoal lembra, por exemplo, do Verratti, do Medel, do Paulinho, do Payet. Lembra desses nomes mais, vamos dizer assim, mais assertivos. Só que vocês poucos lembram, por exemplo, que o Vasco trouxe naquela ocasião por exemplo, o Rossi, atacante. O Praxedes também veio naquela ocasião. E esses jogadores também ajudaram aquele time de 2023 a se manter. Ajudou também com a molecada que também vinha ali sendo claudicante, basicamente como Gabriel Peck e Marlon Gomes, jogadores que ajudaram bastante o Vasco naquele ano de 2023, nessa reta final, com todo o comando sendo feito também pelo Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias. E aí me faz essa expectativa do que eu vou falar agora para vocês aqui sobre o convite à reflexão. Olha, muitos desses jogadores, eu tenho certeza absoluta disso, porque já conversei com algumas pessoas ligadas ao futebol e eles são muito claros nisso. Esses jogadores, quando vieram ao Vasco em 2023, vieram também com um pouco de pé atrás. Logicamente que o Vasco é um grande clube, tem uma grande história, é um dos gigantes do futebol brasileiro, só que o Vasco passava por um momento muito sem credibilidade. A gente lembra, 2 anos na Série B, devendo jogadores, e aí com esse projeto da SAF, alguns jogadores aceitaram vir para o Vasco também por conta disso. E aí o Vasco teve até que superfaturar a questão dos salários. Jogadores vieram com salários muito altos, caso, por exemplo, do Jair, que acaba ficando um problema para o Vasco nesse ano. Mas os jogadores aceitaram o Vasco vir para o Vasco muito por conta de ter se transformado numa empresa. Ou seja, aquela credibilidade que o Vasco tinha perdido começava a se reestruturar por fazer parte de uma empresa, por ter um aporte importante americano. Então as pessoas acreditaram no projeto e por isso que vieram para o Vasco. E agora eu quero fazer esse convite de reflexão para você. Porque, por exemplo, independente da sua opinião, se Léo Jardim tá certo, se Léo Jardim tá errado, se o staff do jogador tá certo, tá errado, se o clube tá certo, tá errado. Mas essa novela da renovação do Léo Jardim e agora também do Paulinho, meio-campo, será que ele vai renovar com o Vasco? Tem contrato até o final do ano. E olha, eu vou te fazer um convite à reflexão. Talvez, e eu tô colocando aqui o talvez para você refletir, que os jogadores hoje mais renomados, com um pouco mais de gabarito para chegar aqui ao Vasco, talvez não estejam tão aceitando os contatos com o Vasco, muito por conta do Vasco não ter mais um grande parceiro financeiramente. Será que a credibilidade do Vasco acabou deixando a desejar? Por que eu falo isso? Eu já até gravei um Acorda Vascaíno falando que, para mim, a salvação do Vasco é mesmo buscar um novo parceiro. Independente se você gosta ou não da atual diretoria, se eles estão fazendo um bom ou mau trabalho, eu penso no seguinte: o Pedrinho, eu tenho certeza disso, que tem boa intenção de fazer e ajudar o Vasco a voltar a ser grande. Só que sem dinheiro não dá. Mesmo, por exemplo, com um novo patrocinador, uma nova material de material esportivo, talvez o dinheiro da televisão, venda de jogadores, eu não sei se esse Vasco hoje vai conseguir competir com os grandes clubes do futebol brasileiro. Basicamente, Botafogo, Flamengo e Palmeiras por conta da questão de grana. Eu nem digo a questão de histórico e até mesmo de grandeza. Não, grana. O Flamengo acaba de contratar um jogador para pagar 3 milhões de reais por mês. Será que o Vasco vai ter isso em breve ou até médio prazo, se não tiver um investidor? É um convite à reflexão que eu faço a você que está aqui me ouvindo. Será que o Vasco, mesmo fazendo um processo de recuperação judicial, mesmo estando todo mundo lá com tranquilidade e pronto para fazer um trabalho de, vamos dizer assim, recuperação do Vasco, será que o Vasco vai ter condições? Porque, olha só, no meio do jurídico, basicamente no meio das finanças, tem uma expressão chamada boca do jacaré. Quando você faz aqueles traços de finanças positivos e negativos, e aí, se você parar para analisar uma curva dos nossos rivais, está desse jeito, e a do Vasco está subindo muito devagar. E essa boca do jacaré vai começando a abrir muito mais da diferença nossa com esses grandes clubes. E se essa boca do jacaré chegar num certo nível, dificilmente vai conseguir igualar. Então o que eu quero, tô dizendo aqui nesse convite da reflexão para você que tá ligado aqui no canal Venaz, é esse. Será que o Vasco hoje, mesmo fazendo um trabalho honesto, com credibilidade, com o associativo, tomando conta da Vasco da Gama SAF, sem um parceiro, vai conseguir
em breve, em curto e médio prazo, igualar os seus rivais, é um convite que eu te faço à reflexão. E, mais uma vez, eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica à diretoria atual, muito pelo contrário. Acho sim que tem bons nomes lá na diretoria, que devem estar tentando fazer um trabalho positivo, só que sem grana. Hoje o futebol ficou muito caro. E esses jogadores que começam a recusar as propostas do Vasco, me parece que também tem um pouco disso. Não é só questão financeira também não. Talvez não tenham o respaldo de que ano que vem o Vasco vai se manter com os salários em dias, o salário em dia e também buscar títulos. Será que você hoje, por exemplo, acredita que o Vasco tenha potencial, mesmo esse ano, pro ano que vem, tenha grana e cacife para buscar títulos ano que vem? Talvez esses jogadores comecem a pensar nessa situação. Já pensou nisso? Já parou para analisar se o Léo Jardim pensa o seguinte, pô, o Vasco vai me pagar 900 mil reais por mês, ou 800 mil reais, como foi, em princípio, a proposta do Vasco para esse jogador. Aí ele, beleza, ele vai lá, aceita ficar no Vasco. E aí pensa no seguinte, no profissional. Pô, ano que vem, será que eu tenho confiança que essa diretoria vai manter os salários em dias porque o futebol ficou caro? E a outra pergunta, será que o Vasco, ano que vem, vai conseguir competir com esses grandes clubes e buscar títulos importantes? Porque eu, como jogador, quero ser campeão. Acho que todo jogador pensa isso. Não é só a questão salarial. Pensa também na questão esportiva. Felipe Coutinho também deve pensar muito isso para ficar no Vasco. E eu só que eu estou levando essa questão para você bater um papo e trocar uma ideia. É um convite à reflexão. Por isso que eu acho, na minha opinião, que o Vasco precisa urgente mesmo buscar um parceiro. Eu entendo toda a questão burocrática, na questão seguinte, é difícil vender agora, não tem que ser urgente, porque não pode pegar mais uma empresa picareta como foi a 777 Partners. Tudo bem, tranquilo, mas eu só vejo o Vasco hoje andando no mesmo nível dos rivais com o novo parceiro. Pelo menos essa é a minha maneira de olhar, essa é a minha maneira de visão. Mas estou aqui apenas fazendo esse convite à reflexão para você. Será que o Vasco hoje tem condições de, mesmo fazer um trabalho coerente, tranquilo, com credibilidade, consegue um dia, em breve ou até em médio prazo, chegar a igualar com os nossos rivais? E será que a gente, como torcedor, vai aguentar passar mais 5, 10 anos sem conquistas grandes? Enfim, tá aqui o convite à reflexão para você nesse sábado. Grande abraço a todos vocês, peço mais uma vez para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar para chegar a outros vascaínos esse Acorda Vascaíno hoje especial, nesse sábado, batendo um papo, trocando uma ideia e um convite à reflexão para você ligado no canal Atenção Vascaínos. Se concorda, se discorda, com tranquilidade, com educação, comenta aqui embaixo que é sempre muito importante a sua participação. Tamo junto, grande abraço, valeu! Fui!